Chegamos na Ilha do Jaguanum. Só o necessário. Tem várias praias. A nossa casa para os próximos dias aqui na ilha. Essa vista que parece aquelas telas de plano de fundo do Windows. Praia da Estopa. Essa cachorra é muito dado, é isso? É esse vagão que a gente vai levar pra trilha? Praia do Araçá. Tá saindo churrasco. E fala se não parece paraíso. Praia da Pitangueira. Chegamos aqui na ponta da Pombeba. Não tá geladona, tá boa demais. O almoço de hoje, ó, garantido. Muqueca de robalo. Do centro da cidade do Rio até a Ilha do Jaguanum são em torno de 130 km ou 1 hora e 50 minutos de distância considerando seu trajeto pela BR-101, a rodovia Rio-Santos, mas o tempo de travessia com o taxi-boat até a ilha. Nesse caminho, passamos por um pedágio na altura de Coroa Grande, que no momento está custando R$ 4,70. O aeroporto comercial ativo mais próximo da Ilha do Jaguanum é o Aeroporto Internacional do Galeão. Partindo dele, o trajeto é praticamente igual ao do centro do Rio. Nós deixamos o carro aqui no estacionamento do Marquinhos. A gente tá chegando numa sexta-feira e vai embora no domingo. E ele cobrou da gente R$ 75. E quem são vocês viajando? Trazem só o necessário ou traz metade da casa? Isso porque são só alguns dias, mas como a gente viu que lá não tem estrutura de comércio na ilha, então a gente está trazendo tudo por garantia, porque acho que não tem mercado, tem nada disso, padaria, então a gente trouxe muita coisa de casa pra não esquecer nada. E quando falam pra gente levar só o necessário, é isso aqui, ó. É um mês de viagem. Gente, isso aqui tudo é pra gente viver nesses dias aí que a gente vai estar na ilha. Disseram que não tem estrutura de nada lá, tipo mercado, padaria, então a gente tá levando tudo pra não esquecer de nada, mas mesmo assim, já esquecemos, né, amor? A gente esqueceu de trazer ovo pro café da manhã. Então a gente vai ver se a gente consegue parar em algum mercado pelo caminho, que falaram pra gente que o barco para no meio do caminho, não sei como é que vai ser isso, mas a gente vai ver se para pra gente comprar um ovo pro café da manhã. Ó, aqui é tranquilo, mas é obrigatório folhês, então não é tão tranquilo não. Que é tranquilo isso? mesmo? Tranquilo é obrigatório, não sinto segurança, cara. Beleza. Então vamos lá, né, amor? A gente tá indo agora pra Ilha de Jaguanum. A Ilha de Jaguanum tem várias praias, só que a praia que a gente tá indo é a praia das Estopa. E a gente vai aproveitar para conhecer várias outras praias da região, que dá pra você conhecer através de trilha, também dá pra você ir com barco mesmo. A gente tá super animado pra explorar tudo aí, com trilha, acordar amanhã cedo e explorar tudo aqui nessa região. Mas agora o primeiro passo é pegar o barquinho, leva uns 20 minutos aí, e a gente tá levando metade da casa aí pra essa viagem. Vamos ver como é que vai ser. Eu nunca fui nessa região. Já me digam aqui, vocês conhecem? Ilha do Jaguanum, muita gente não conhece. A galera aqui do Rio conhece muito Ilha Grande, que é uma ilha bem famosa aqui. A Ilha do Jaguanum parece que lembra um pouquinho, mas um pouquinho menos de estrutura, né? Porque a Ilha Grande tem ali a Vila do Abraão, tem muita estrutura. Já aqui eu acho que ainda tá começando. Mas a gente tá com... É Léo? Ele que sabe tudo aqui da região, ele vai guiar a gente aí nesses dias. Como é que é? Que tem muita estrutura? É tranquilo pra quem tá vindo? Cara, sim. Aqui a gente sai de Itapuruçá, né? Faz aí 20 minutinhos de travessia até pra Ilha de Jaguanum. Ilha de Jaguanum tem muitas praias. A gente vai ficar na praia da Estopa, como você falou. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
E chegamos, ó, acabou a aventura descabelada, isso aqui. Com emoção, gente. Mas olha só, a casa que a gente vai ficar bem ali é aquela casa... Ai, onde é que tá? Aquela casa roxa. Então vamos lá conhecer. Estamos ansiosos pra ver como é que ela é. Então vamos lá pra gente conhecer. E olha quem recebe a gente aqui, ó. Falaram que é pipoca. Não, amor, pipoca? Vai pra onde? Oi, pra... Olha quem recebe. Oi, pipoca. Quem recebe a gente na ilha. É mais caro, hein? Sejam muito bem-vindos. Bora lá conhecer a nossa casa para os próximos dias aqui na ilha. Ó, essa casa que a gente tá, ela é bem espaçosa, então para você vir com a família, com os amigos, para dividir, é o ideal, porque ela tem 3 quartos. E a gente já começa aqui nessa área, que é tipo uma varandinha, né? Tem algumas... Bancos. Banco. Caraca, tá ouvindo várias coisas, mas nunca banco. Aí aqui a gente já começa com o primeiro quarto, que é a suíte. Os quartos aqui são suíte, são cama de casal, tem TV aqui. Aqui eles deixam, ó, que legal, nem tinha visto ainda. Deixa raquete, né, pra gente, quem quer fazer esporte. Squash. Tem chapéu. Oi? Squash. Tem algumas... Roupa de cama, né? Alguns itens aqui de cama, então não precisa se preocupar com isso também. Tem E vindo aqui... ar-condicionado. Muito importante, né, gente? Muito Região importante. de calor tem que ter ar-condicionado. Vindo aqui também, tem o banheiro bem aconchegante. E bora lá, gente, que aqui essa casa é grande. São 3 andares. 2 e tá andares. 3? 2? Tem certeza? Nossa, pensei que eram 3. São 2. Mas tudo bem. Aí, vindo pra cá, temos nossa baguncinha já, que a gente trouxe bastante coisa. Eu acho que a gente achou que tava se mudando, né, amor? Mas tudo bem. Ó, nossas malas da bagagem, que sempre estão com a gente nas viagens, a gente gosta muito, tem uma qualidade muito boa. E o melhor é que vocês têm desconto, usando o nosso cupom achadinho, vocês pagam mais barato. Então, não vai dar bobeira aí, compra com um preço mais em conta, usando o nosso cupom. Lá tem tudo, né? Mala, mochila, garrafinha. E você esqueceu um quarto. Sério? Eu estou animadíssima pra explorar tudo isso aqui. A gente chegou, ainda tá de dia, tô querendo já ir pra praia, mas bora lá. Aí aqui tem outro quarto, que esse aqui é legal também pra quem vem com um filho, ou enfim, alguma criança, ou solteiro mesmo, que tem uma cama de solteiro, ar-condicionado, TV zona e esse quarto. Ó, que legal. Esse quarto aqui, ele já é integrado com banheiro, aqui do lado com banheiro social. O corredor, né? Ele não é suíte, mas ele é bem assim, de cara com banheiro. Ele é... Vem aqui, ó, você segue e já tá nesse banheiro aqui, bem confortável também, que a galera toda da casa também tem acesso. Vamos aproveitar e já vir pra cá, que aqui a casa, ela é bem integrada entre o banheiro e o quarto, e você também chega na cozinha, e nessa parte aqui que é a sala, que é a entrada principal ali da varanda. Aqui na sala tem vários móveis aqui pra gente ficar, tipo sofazinho, TV, vistona, gente. Como que eu passei despercebida por essa vista? O ponto alto aqui da casa, que ela é bem assim, de frente pra praia. Então tem essa vista linda demais. Tem aqui janelona, na varanda também é super aberta, assim, pra gente aproveitar a vista. Aqui tem uma mesona pra gente fazer as refeições de frente pra essa vista. E vindo pra cá, temos essa cozinha. A cozinha aqui é legal, que é bem nesse formato cozinha americana. Então você cozinha aqui, de frente pra vista, gente. De frente pro mar. Você cozinha aqui, ó. Tá fazendo teu refogado, teu arroz. Tá vendo o mar ali. Tá vendo a criança ali, ó, se perdendo na praia. Tô brincando, dá pra ver a praia daqui não, mas tem essa vista linda demais. Aqui já deixaram jogos aqui, né? É bem legal que tem algumas casas que a gente vai e a gente percebe o cuidado nisso. Que eles deixam algumas atrações pra gente aproveitar na casa. Então tem alguns jogos aí, o Uno. Gente, Uno dá briga, hein? Uno dá briga. Que a galera fica competitiva quando joga esse jogo aqui. Mas vamos ver se a gente vai jogar um joguinho, né, mais tarde. Aqui, o legal da cozinha é que ela é bem equipada. É aquela cozinha pra tu vir só trazer os alimentos mesmo. E olha que aqui, eu tô falando trazer os alimentos, a gente trouxe, mas eles já deixaram muitas coisas, que algumas casas eles deixam alguns itens básicos, assim, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal. Então já tem até alguns itens aqui. Fogão, tem cafeteira, alguns copos. Aqui, ó, gente, tem sanduicheira, tem air fry, tem esses copos... É copo térmico, né, amor? Garrafa térmica de café. Liquidificador com processador, geladeira. Então, muito equipada mesmo. E aqui também tem vários itens, assim, panela, pote. Então, tu não precisa se preocupar
Não trazer nada assim da parte de fazer mesmo, de manusear, só trazer a comida. Então, aqui também tem uma parte que é bem interessante, que aqui é um lugar pra tu vir relaxar, ficar um final de semana. Mas se tu é daqueles que tá precisando relaxar um mês, pode vir também, tu pode lavar tuas roupas aqui, entendeu? Tem lavanderia, então pode ficar aqui um mês, se quiser, que não vai ser esse o problema. Aí tem várias coisas pra ir pra praia. Tem cadeira, isopor, tem cooler ali, tem macarrão ali também. Tem a vassoura também, que se tu ficar um mês, tu pode fazer uma faxinada. Tô brincando. Aí, vindo pra cá, temos o último andar, né, amor? Uhum. Eita. Bora lá. Bora pro último andar. Chegamos no último andar aqui, ó. Aqui é a área gourmet, gente. Sensacional. A vista daqui para tudo. Olha isso, gente. Eu já volto ali na área gourmet, mas estou impactada. Olha essa vista, gente. Olha essa vista. Costa Verde, coisa mais linda. A praia ali, gente. Tá piscininha vazia. Assim, isso aqui é paraíso. Pouca gente vem, pouca gente conhece essa região aqui. Então, bem legal pra quem quer um lugar assim mais sossegado. Quer ir pra uma ilha com menos muvuca, mais tranquila pra você aproveitar, relaxar. Isso aqui, ó, paraíso. Vista linda demais. E o que temos aqui? Nessa parte aqui que tem a área gourmet, a gente tem também esses ambientes aqui pra você vir ficar aqui relaxando com essa vista. Não é muito difícil. Então tem alguns sofás, tem TV também. E aqui, ponto alto, gente, ponto alto. A área gourmet tem o quê? Tem churrasqueira. Então, vamos garantir o churras, tem forninho. Tem outras mesas ali também. Aqui temos pia, tem uma área aqui para tu estruturar bem o teu churras. Aqui tem outra. Ali atrás. Aqui temos outra geladeira. Tem muita coisa aqui mesmo. Essa área aqui é bem equipada. E vindo pra cá temos também uma sauna que acho que tá fechada. Ah, não, tá aberta. Temos uma sauna, olha. A sauna, não sei como que liga, mas a gente vai descobrir. Nem sei se a gente vai usar, mas bom pra quem gosta de sauna. A gente usa a sauna mais em lugar frio, né, amor? É. Pra esquentar. Mas tem sauna aqui pra galera que gosta. E tem uma coisa ali, ó. O quê? O chuveirão. Verdade, ó. Tem chuveirão aqui também. Pra quem quiser tomar um banho de chuveirão olhando essa vista. Eu iria pro mar, mas que tu pode ir, pode escolher, entendeu? Tem opção, pode tomar um banho no chuveirão, pode ir pro mar. E temos mais, não acabou. Eu falei pra vocês que tinham 3 quartos. Tá faltando o último aqui, ó. Essa aqui é a última suíte. Fica aqui no andar de cima, ó. Essa suíte aqui também. Ah, tá acesa a luz? Tá Achei que tava escuro. Acho que essa aqui é mais. É porque aqui tem um blackout que ele dá bem esse efeito escuro, bem interessante isso aí, que aí de manhã fica bem escurinho. Uhum. Aí aqui, ó, camona de casal, ar-condicionado. Gente, é muito importante. A gente fica frisando isso de ar-condicionado, porque acredita, ainda tem hospedagem hoje em dia com região que faz calor que não tem ar-condicionado. Então isso aí, ó, pra gente que é carioca sente calor, gente, a gente é acostumado com 40 graus. Mas enfim, aqui, ó, estamos no banheiro, na suíte, dessa suíte. O banheiro aqui segue um padrão, assim, é bem confortável os banheiros, duchona ali. Eles deixam alguns amenities básicos, sabonetezinho. Então, bem completa essa casa. E olha aqui, ai, olha aqui, isso aqui que legal que eu vi agora. Quando você tá tomando banho ali, você ainda consegue ter uma vista pro mar também. Então, tá tomando banho, gente, aqui é visto o dia inteiro. Você tem vista da varanda, tem vista da cozinha e tem vista quando você tá na área do banheiro também. Bem legal isso. Descobriu que aqui em cima, ó, na área gourmet, também tem mais um banheirozinho. Esse aqui é só um lavabo. Então, ao todo são 1, 2, 3, 4 banheiros aqui nessa casa. E muito bom dia, ó. Tem como, gente, não começar o dia muito bem com a vista dessa. Eu brinco com essa vista que parece aquelas telas de plano de fundo do Windows. Linda demais. A gente já tá aqui com o cafezão da manhã. Mostrei pra vocês que aqui eles têm cozinha completa, equipada pra gente fazer tudo que quiser. Então a gente só traz mesmo o alimento. A gente trouxe aqui as coisas que a gente gosta de comer de manhã. Ovinho mexido, frutas, pães. Tem até um bolo aqui. Hoje a gente tá caprichado, né, amor? Uhum.
E aí a gente vai tomar um super café agora, caprichadaço, que a gente vai sair em busca de aventuras. A gente quer explorar aqui a ilha todinha, tem trilha, tem muita coisa pra fazer. Então, partiu agora comer e sair pra explorar tudo que tem aqui nessa ilha. A casa é bem pertinho de uma das praias aqui da ilha, ó, aquela ali é a Praia da Estopa. Acho que não são nem 3 minutos andando até lá. É só descer aqui por essa trilhazinha não, por essa ruazinha aqui e pronto, já tá lá na praia. Já estamos aqui começando o dia Aqui a gente anda um pouquinho e já tá na Praia da na Estopa. praia. Aqui tem um pier, né, amor? É, mas a gente desembarcou na praia, nem foi no pier. Mas é bem legal, acho que pra quem gosta de pescar também é um ponto legal aqui. É, vou tirar foto também. Ó. Caraca, aqui tem uma vista bem legal da praia. Verdade. Gente, a praia é vazia, só pra gente, tô chocada. Ninguém. Aqui é aquele tipo de lugar que quase ninguém vem no Rio de Janeiro, a galera não explora. Agora que tá começando a ficar mais em alta essa região aqui, mas começando. E ali quem tá vendo? A pipoca. É pipoca, né? Acho que é. Aqui tem uma cachorra. É cachorra, né, fêmea? Cachorro, é. Na ilha, que quando o pessoal chega, ela vem logo receber. Ela já tá vindo, a gente já tá vendo saltitante. Vamos. Gente, essa aqui é a pipoca. Oi, pipoca. Oi, fura. Ela é muito fofurinha. Se der confiança, ela pula na gente. Agora ela tá devagar, acho que é porque é de manhã. Ontem, quando a gente chegou, ela tava mais. Ainda não deve estar muito alimentada, né? É, então ela tava mais elétrica. Gabriel e sua companheira na praia. Eu já arrumei uma amiga aqui na ilha do Jaguarão. É pipoca. Essa cachorra é muito dado, é isso? Ninguém nem chamou ela. Com cara de apaixonada, assim. Ela veio lá de baixo, tipo assim, ninguém chamou ela, ela apareceu aqui do nada. Mas é mansinha, é de boa. É. Mas se der confiança, é cachorro, né? Se der confiança, ela... Vai lá pra casa, volta pro Rio com a gente, né? No barco e tudo. Não, Será? eu acho que não, porque ela é aqui da região, mas ela deve estar pensando, tá na minha casa, posso fazer o que eu quiser também. Ah. Vou subir, vou fazer o que eu quiser. Ó, tem um montão de peixinho ali na água, ó. Um montão de filhotinho. Vê a pipoca botando a cara no vídeo aqui. E essa aqui é a Praia da Estopa, né? Como a gente falou. Aqui na frente tem um... Não sei se é um camping ou se é uma casa mesmo. Vamos descobrir. A gente confirma depois. Essa aqui a gente não vai tomar banho, né? Que a gente ainda vai explorar as próximas praias. Aqui tem muitas, mas muitas praias. São 11 praias, São né? 11, é. Já Então- passaram um bisu pra gente que essa aqui não é a mais top, então... Então a gente vai correr lá pra aproveitar o dia nas outras praias, porque a gente vai aproveitar o sol da manhã. Até uma dica pra galera que viaja assim pra região de praia: quanto mais cedo tu for, a maré tá maravilhosa, é mais probabilidade da água tá clarinha. Então a gente tá indo pra começar a nossa trilha. Mas já fica aqui, ó, de dica, pra quem ficou hospedado nessa casa que a gente tá, já tem uma praia aqui na cara do gol. É, e ela é bem calminha. Não é É. nada muito... Não é agitada, dá pra vir com criança, é legal. Essa água aqui, ó, tá bem gelada. Não tá igual Itapiriçá quando a gente foi, não, hein? Geladona, geladaço. Vamos curtir um pouquinho aqui da praia, que fica bem de frente pra nossa casa. E, gente, vou mentir pra vocês, não. A água tá gelada, mas depois que tu entra, o corpo vai se adaptando e fica bem gostoso. Ainda mais hoje que o dia tá quente. A água aqui, ela, não sei se é porque tá chovendo esses últimos dias, ela tá clarinha, mas não tá aquele cristalina. Mas tem outras praias aqui que dizem que fica ainda mais. Então a gente vai ver se vai lá explorar essas outras praias. E eu vou aproveitar também para dar uma dica para vocês, que muita gente pergunta de onde é que são nossas roupas de praia. Então a gente usa nossas roupas lá da Hype, tem uma qualidade muito boa. E o melhor é que vocês também têm desconto, usando o nosso cupom Achadinhos, que eu vou deixar aqui. Quando vocês finalizarem a compra, é só colocar, aproveitar esse desconto e ser feliz. Vocês vão pagar mais barato e vão ter roupas com uma qualidade muito boa, que a gente está sempre usando aí nos vídeos. Bem aqui do lado da praia, a gente já tem um caminho para seguir para a trilha e conhecer as outras praias. Você também consegue conhecer as praias de barco, mas a gente vai fazer na trilha, via São Canela mesmo, falaram que é umas 4 horas. Então, partiu conhecer as outras praias da ilha. A gente decidiu dar a volta aí pro outro lado da praia, porque do outro lado tem mais gente. Pra lá também é casa, não é trilha fechada não.
Só que lá não tinha ninguém. Por aqui, pelo menos, pelo lado da casa que a gente tá, a gente consegue ir pedindo informação pra ver se a gente tá indo no lugar certo, no caminho certo. Mas falam Vamos que lá. aqui não tem tanto mistério, né? Que é um círculo, então É. a gente dá a volta na ilha ali É mesmo. só seguir direto. Ó, como vocês podem ver, ó, cimentado. Casa. É tranquilo. Estamos na civilização, não estamos no meio do nada. A gente vai passando aqui pela trilha, você vai encontrar cachorro, gato, galo, periquito, papagaio. Mentira, a gente não Galinha. encontrou periquito, papagaio não, mas tem galo de verdade. Estamos aqui tentando. A gente tá tentando achar o Tomar caminho da coragem. trilha, mas a gente tá ficando com medo, porque a gente encontrou uns moradores aqui, estão falando que é tranquilo, mas não tão tranquilo assim. Que a mata, ela fecha um pouco e você pode encontrar surpresinhas pelo caminho, né, amor? Os bichinhos. Bichinhos, só cobra. Ó, a moça falou pra gente que ela já viu cobra. Gente, eu tô com medo, eu acho que eu vou recuar. Na pista, assim, ó. Sério mesmo? Oh, Ela, tipo assim, elas têm medo da gente. Entendeu? sim, sim, Ela passou a trilha assim, daqui ali, né, naquela escada ali. sim. Ela viu a gente chegando, falando, aí ela tava em cima, ela passou direto pro outro lado. Ela não fica. Mas é pequenininha? Acho que foi o jacaré falando aqui. Não, não fala, senão ela não vai. Foi o jacaré falou. É só ir batendo palma, né? Que ela foge, né? Mais ou menos, tem que fazer barulho. Aí ele queria emprestar um facão pra gente. E andando. Eu acho vocês, depois, tipo, não voltar, vocês fazem. Não, vocês iriam com facão ou nem com facão Vambora. iriam? Eu não quero ir com facão, não. Gabriel tá cheio de coragem. Eu prefiro. Meus pais vão chegar, eu prefiro esperar chegar mais gente, que aí tem mais gente. Eles vão dar volta também, os meninos ali? Não sei, não conheço. Vocês vão dar volta na ilha também, cara? Ah lá, todo mundo tá desistindo. Ninguém tá. Vambora. Gente, acho que isso aqui não é pra Não, fazer trilha, não. Vai dar certo, Vamos ver como é que vai vambora. dar isso aqui. Vai dar certo. Não, né? Ah lá, desistiram. É que Ninguém quer dar a volta. Isso aqui Só a gente. não é a passagem da trilha. A passagem da trilha é mais adiante ali, entendeu? É uma subidinha que já vem por trás da trilha. Isso aqui é tipo particular, entendeu? Mas sem problema. Vocês passam aqui, eu mostro vocês a trilha, empresto o facão, vocês vão só bater um matinho, só isso, cara. Eu acho que, pô, sei lá, eu Vambora. não. Eu vou se for mais gente, assim. Meus pais, Vambora. se vocês forem também. Todo Bota mundo for daí. mais na frente. Bota mais na frente. Que isso. Falar Dá pra pular aí, né? Dá, né? É tranquilo. Vai devagarzinho, tá? Aqui já começa a aparecer as cobras. Ele vai pegar o facão mesmo. É, ué. Quando aparecer as cobras, você vai. A gente vai saber, fica tranquilo. De material pra fazer o concreto. É esse facão que a gente vai levar pra trilha? Ó, Isso é bom que tá enferrujado, Já arrumei batendo na aqui, cabeça da cobra. o equipamento Já aqui. arranca logo. Caraca. Pô, como é que eu vou andar com isso nas praias? O pessoal vai achar que eu vou Não, ser o pessoal doido? tá acostumado. O pessoal que dá a volta na trilha. O pessoal tá acostumado a andar assim. Tá vendo? É essa trilha que ele quer Não, me levar, vamos que o andar pessoal assim já é também, acostumado né? a andar com essa Você, trilha. tipo. Com essa. E a galera Esse aqui, anda ó. também com fuzil. Anda com... Nessa trilha? É. Não, é zoeira dele. Vamos ali que eu vou mostrar vocês a trilha. Vamos lá, aí. vamos lá. Vocês têm a ideia do que Deixa é ele do que eu passar tô aí, mano. falando. Deixa ele entendeu? passar aí pra gente. Você vai ter noção pelo Deixa ele passar aí. Pergunta o nome dele É, pra botar no vídeo. Eu sou Paulo, né? Entendeu? Ah, é. Pode subir, gente, boa. Aqui, ó, paraíso, ó. Meus irmãos ali. Plantado pela gente, ó. Ó, Levanta aqui, amor, faca, rapidinho. pezinho de limão. Se quiser filmar ali, vai ali que você vai ver muito limão ali, ó. Olha os cachos de limão caindo ali. Aí o nome do canal de vocês é o quê? Achadinhos da Carioca. É limão galego e limão Tahiti, tem aí. Rapidinho, vai. Anda e vira com a faca aí. Aqui a gente vai ver se conserta essa semana. Tá caindo. Eita. Ah, a trilha tá boa, não tá ruim não, cara. Quando vocês voltarem, pode até descer por aqui. Se você for pra deixar o facão, pode deixar por ali. Mas Beleza. a trilha mesmo é ali e desce. Que aqui a gente mantém fechado, entendeu? Uhum. A gente vai mexer nisso aqui hoje ou amanhã, entendeu? O senhor pesca aqui? Fecha. Meu pai também pesca. Depois ele vai querer uma dica de onde que dá peixe. Ó, em lugar nenhum. Eita, mentira. Tem que ser peixe, tem que ser pescado. Não, Sério mesmo? não, tem que pescar. Não tem aqui, não? Tem. Aqui tá de paraíso, ó. Meu irmãozinho, ó. Legal, né? Ó. Cara, isso aqui tu não tem ideia do valor que é isso aqui pra mim. Arrancar um Maneiro. fruto. que eu Direto do plantei, pé, né? entendeu, cara? Uhum. Tá vendo aqui, ó, como tem, ó? Achei aí. Tá vendo, cara? Trilha feita que tava... A gente conheceu o seu Paulo aí, ele tá mostrando aqui pra gente o caminho É só da isso trilha. aqui? Tá apresentando aqui um pouco da ilha pra gente.
Uma coisa eu te garanto, não vai ter. Pode ir falando alto. Eu tô aqui. Aí batendo assim. Né? Eu tô com medo. Tá vendo? Tá beleza a trilha, não tá ruim não, cara. Aqui tá muito cheio de madeira, entendeu? De árvore caída. Entendi. Mas graças a Deus limparam, cara. Será? E aí você não tem o que errar não, mesmo. Será que piora disso aqui? Não, cara. Mas na frente? Você melhorar. Melhorar? E tem uma parte reta ali, que você pega reta assim, ela bem largona e suave. Porque tem mais gente, né? Tem. Tem mais casa, né? Daqui pra Araçá, vocês vão levar 20 minutos a 25. Tá. Que é a praia do Araçá. E as outras praias de boas, Aí filha? depois você tem que ir perguntando pra galera de lá. Beleza. Eu já dei volta 2 vezes na ilha, mas não pretendo dar de novo não. Sério? Beleza. Não é por nada não, é a idade que já não permite, entendeu? Sim. É as obras. Sim, Eu tô sim. ficando assustada, porque ninguém quer dar a volta aqui, Não, só dá a gente. sim, pode ir, cara. Pode ir, que é Beleza, tranquilo. vambora. Não, eu não quero Vai ir. fazendo isso, vai batendo aqui nos bambu, pá, só por bater, cara. Eu nunca vi uma copa perto de mim. Nunca? A única que eu vi, a única que eu vi esse dia, Ah, tá a lá. única que eu vi esse dia, ela tava bem longe, ó. E aqui, uns 20 metros ela passou, Entendi. entendeu? E ela passa por medo da gente, entendeu? Sim. Agora tem, Ela vai embora, tem né? bichinho que é meio asqueroso, né? Então tu vai batendo assim, ó, no bambu, ó, com o facão, vai batendo. Que bichinho que é asqueroso. Aranha, né? Essas coisas, né? né? Amor, eu vou embora, eu não quero. Por hora desistimos, a gente tá decidindo se a gente vai de barco ou tá chegando aí a minha família, meu pai com meus irmãos. Tô até nervosa, calma, eu tô gaguejando tudo, porque ele falou que tinha tanta cobra, sucuri, aranha, sei lá o que. Ele não tava botando medo na gente, ele tava tranquilo. Só que eu falei, fala a verdade pra gente, porque eu tenho medo. Aí ele falou que já teve casa aqui, ele falou que já apareceu até sucuri aqui, que apareceu no jornal e tudo. Aí, enfim, tô esperando chegar meus pais com meu irmão. De repente tem mais gente que se anima pra trilha. Aí, gente, vê se vocês concordam comigo. É mais carne, entendeu? Não vai ficar todo mundo em cima da gente, vai ter mais gente. Aí a gente vai decidir se a gente faz a trilha ou se a gente segue de barco. E aí a gente dá dica pra vocês. Vamos ver qual que vai ser o final dessa aventura hoje. E é interessante que a gente tem percebido nas ilhas, aqui, lá em Itacuruçá também foi desse jeito, os moradores mesmo de uma parte da ilha não circulam muito a ilha. É. Não sei porquê, não sei se... Ele falou que já deu umas 2 voltas só na ilha toda, né? É, não sei se é... Ele disse que no caso dele é por causa da idade. É, eles falam que é bem cansativo. É. Mas eu não sei, eu imagino que se eu morasse numa ilha assim, eu ia rodar a ilha toda, mas às vezes não, né? Não sei. Ficamos sabendo que tem outro caminho pra trilha. Segunda tentativa. Vamos lá. Até agora tá dando certo. Vamos ver até onde a gente chega. A gente teve a brilhante ideia de passar batendo palma, cantando, pra ver se espanta se tiver algum bicho. Às vezes ele percebe que tem alguém passando aqui, né? A gente não ameaça bichinho, a gente só quer chegar ali na praia. Fonte, vozes da nossa cabeça disseram que se a gente andar na trilha batendo palma, tem uma possibilidade de a gente espantar os bichos. Então a gente tá aqui, ó, batendo palma. Vamos ver se a gente vai durar as 4 horas de trilha batendo palma. Vai espantar os bichos. Só pra eles não atacar a gente, eles podem continuar morando aqui. Se vocês tiverem dica aí, ó, galera aventureira, pra quem faz trilha, pros bichos não aparecer quando a gente vai passando, já deixa aqui nos comentários pra gente colocar em prática na próxima trilha. Pô, mas aqui, ó, tá de boa já. Isso aqui não é uma trilha difícil. Cuidado aí, tá com lodo aí, pode escorregar. Mas, ó, não é mata fechada, é trilha aberta, tranquilo. Se você estiver aqui andando e viu um bicho que te incomoda muito, você volta. É simples assim. Não tem mistério. Aqui não tem bicho brabo, tigre, urso, esses bichos não tem aqui. Então, alguém tá botando fé nas palmas. Eu só paro quando eu chegar lá. Isso aqui é promessa pra Deus. Se eu chegar lá, eu paro de bater palma se eu conseguir. Será que daqui a alguns anos as pessoas vão estar acompanhando a gente na página e a gente vai ser super aventureiro? A gente nem vai ter medo de andar assim na mata? Espero. Tô botando fé em mim, gente. Botem também. Vocês vão acompanhar a evolução desse canal aqui, ó. Vocês vão lembrar, ó. Acompanhava desde daquela trilha que eles iam batendo palma. Será, gente? Seria aventureiro? E ontem o Leonardo deu pra gente a dica de fazer a trilha seguindo os postes de energia. É isso que a gente tá fazendo e até agora tá dando certo. Ó, paramos com a palma já estamos ficando mais familiarizados com a mata.
parece que assustaram mais do que era, não? É. Mas também porque a gente tava indo pra outro caminho. Botaram pilha na gente. Não, mas olha só, o outro caminho que a gente tava fazendo tava bem fechado, já dava pra ver. Aqui parece que tá um pouco, até então tá mais aberto. Missão cumprida. Nível 1, né? Chegamos na Praia do Araçá. Gente, virei pra mim. Nem acredito que conseguimos chegar. Cara, como é bom superar nossos medos, né, amor? Falando sério, eu tava com medo real, porque eu não sei se é verdade, se o pessoal botou uma emoção aí. Mas eles falaram que a gente ia encontrar cobra, que a gente ia encontrar tudo quanto era uma selva. Tudo bem que eles estavam indicando um outro caminho, não sei se eles entenderam bem pra onde a gente queria ir. Mas até que esse aqui foi bem tranquilo. E a gente não é acostumado muito a fazer trilha. A gente tá começando a se aventurar, fazer alguns passeios mais naturais, então a gente ficou com receio. Mas deu tudo certo. E é muito bom ter essa sensação de enfrentar os medos. Aqui na Praia de Araçá, a gente tá notando também que a água é bem tranquila, bem calminha, bem parecida com a praia lá bem pertinho da nossa casa. E outra curiosidade, pra galera que conhece aí a região de Ilha Grande, é que essa praia aqui é famosa por esse coqueiro, que lembra um pouquinho uma das praias lá de Ilha Grande, que também é esse coqueiro, que também tem esse coqueiro que o pessoal gosta de parar pra tirar foto. Aqui é bem legal, tem bastante escuna já parada, então é um ponto que eu acredito que quem faz o passeio de escuna também tem parada aqui. E é uma praia muito agradável pra ficar, pra quem vem com criança. O mar tá tranquilinho. Então, ideal pra você vir aproveitar pra sair o dia, mas a gente não vai passar o dia, que a gente ainda vai seguir pras próximas. É uma novidade pra gente, né? A gente não sabia que tinha passeio de escuna aqui nessa parte. Uma galera que vem de jet ali também. Essa praia aqui já tem mais estrutura. Esse aqui, se eu não me engano, é o restaurante Araçá de Jaguanão. Aqui no cantinho da Praia do Araçá tem o famoso restaurante da Baiana. Recomendaram pra gente esse daqui, aqui na região. Acho que é o mais famoso aqui da ilha de Jaguanão. Geralmente é onde as escunas param, o pessoal desce ali no pier. Também tem um detalhe aqui, ó. Na ilha de Jaguanão, proibido acampar e usar churrasqueira na praia. E aqui o cardápio do restaurante da Baiana. Tô achando os valores aqui bem valor de cardápio de quiosque mesmo. Não tá nada absurdo, não. Só foi engraçado, né, amor? Que a gente queria uma água de coco. E a moça falou que tinha que tirar do pé da hora na hora, mas não tinha nenhum coco maduro. Fiquei só na vontade de tomar aguinha de coco. Já tá voltando, que não ia dar tempo de ir nas outras praias mesmo. Então decidimos fazer o passeio de barco amanhã. Mas olha, até o momento o único perigo assim real que a gente encontrou nessa trilha são os formigueiros pelos. Mas é só tomar cuidado, não pisar neles, que vai dar tudo certo. Fora isso, não achamos nada com que se preocupar. Por enquanto. O pós-trilha é com churrasco. Ó, meu pai já tá aqui na churrasqueira. Vai sair churrasco bom? Vai, pai, vai sair churrasco bom? Com certeza, já está bom já. Ó, fez cafta aqui eles têm um aparelhinho de cafta milenar. Não sei de onde é. Vocês que improvisaram, né, nesse aparelho? Ou vende em algum lugar? O aparelhinho da caixa? Foi da... É o que eu fabriquei, já tem muito tempo. Tem que mostrar aqui pro pessoal depois ver como é que faz. A gente vende no Mercado Livre, vai dar um dinheiro. E agora, Gabriel, foi assumir um pouquinho a churrasqueira, né, amor? Vai mostrar um pouco o seu potencial no churrasco? Tem que fazer valer os cursos. Curso? Que curso? Os cursos de churrasqueiro que eu fiz, cara. Pensando o quê? E a atividade aqui da noite é jogar vários jogos que eles deixam aqui disponíveis. Então agora a gente vai fazer amizade. Vamos botar lenha na fogueira que a gente vai jogar uma partida de Uno. Vamos ver o que vai dar desse jogo. Bom dia! Hoje é o nosso segundo dia aqui na ilha, né? Começando mais um dia aí pra gente explorar tudinho. Estamos esperando o barco pra gente fazer um passeio aqui pelas praias e por outras ilhas aqui da região. Ele falou que vai levar a gente em várias praias bem legais aqui da região e conhecer até algumas outras que a gente já estava super curioso pra
conhecer, né, amor? Uhum. Que é a Ponta da Pombeba. É uma praia bem legal, que ela tem tipo uma faixa assim de areia que você consegue ficar entre... Como é que é, amor? Fica no meio do mar, né? Fica entre as águas, assim. É porque eu tava confundindo, porque lá em Arraial do Cabo, em Araruama, mais ou menos, né? Você tem uma que é similar a essa, só que é a lagoa, né, de Araruama. Então eu tava confundindo aqui se aqui era lagoa também, por isso que eu pedi até... Não, aqui é mar. É Bahia, não é mar aberto, mas é ali na parte da Restinga da Marambaia, né? No final, bem no finalzinho dela. Então é bem legal, que parece ser uma parte também que é bem rasinha, principalmente quando você tá bem no iniciozinho ali da faixa. Então a gente tá curioso para conhecer essa parte, explorar outras praias também que dá para fazer de trilha, mas a gente desistiu um pouquinho porque é trilha, você tem que conhecer um pouquinho da região, é legal se você estiver em grupo ou tem que sair cedo. ou com bastante tempo. Então de barco dá para tu fazer tudo isso num dia só. A gente tá indo lá e o barco ele também vai contando várias curiosidades pelo caminho, vai fazendo um guia. Então partiu, né, amor? Uhum. Normalmente fica tipo uma piscinazinha natural, a galera tira umas fotozinhas ali. Também vale a pena ficar a pessoa aqui da praia e bater umas fotos em cima da pedra, né? Ah, legal. Ah, legal. Toda a parte legal daí. Ilha da Bonita, né? Essa aqui é particular, ilha particular. Lá, tá vendo? Se quiser comprar, Comprar, fazer um resort aí. Só contextualizar. A gente tá fazendo o tour hoje de novo com o Leonardo. Do Happy Days. Foi o mesmo que trouxe a gente. E é legal que ele vai contando várias curiosidades aqui das praias, vai dando os melhores ângulos aqui pra gente de fotos. E a gente nunca conheceu a região, então é bem legal pra otimizar o tempo. Vim com quem já conhece a região, que vai dando aí os macetes pra gente ganhar tempo e explorar tudo da região em um dia só. E aqui, ó, daqui da Ilha da Bonita, dá pra ver como a Ilha do Jaguanão é grande. Tudo aqui na frente é Jaguanão. Ali é a Praia da Pitangueira. Lá no final, essa faixa de areia aqui, bem lá no finalzinho mesmo, já é a Restinga da Marambaia. Daqui a pouco a gente vai lá conhecer a Ponta da Pombeba. E o Leonardo estava explicando pra gente os pontos de foto aqui. Ali tem uma pedra que forma uma moldura. O pessoal já bate foto dali. Aqui, ó, já tem uma pose pra foto. Você abaixa aqui. E tem a moldura pra fazer uma fotinha legal. Tá estourando um pouquinho na câmera, mas dá pra ajustar. Aí, geralmente o pessoal faz pose ali naquela pedra, abaixo dali de cima também. E fala se não parece paraíso, gente. Olha isso. Vazia. Só pra gente. Uma praia linda dessa. Dá pra acreditar nisso? A gente sempre que chega em um lugar assim que tá vazio, paradisíaco, a gente fica se perguntando, como assim muita gente ainda não conhece? Lindo demais. A água, gente, delicinha, delicinha. A água não tá muito gelada pro dia hoje. Perfeição. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma piscininha, gente. É uma piscininha natural, particular aqui só pra gente. Olha isso. Maravilha. Essa aqui é a Ilha da Bonita. Qual é essa praia aqui? essa é a Praia da Bonita ali. Praia da Bonita. Essa é a Praia da Bonita. Aqui tem os coqueiros para tirar foto. O Leonardo tá explicando pra gente que essa aqui é uma ilha particular que tá à venda. Tá custando aí em torno de 30 milhões para quem quiser fazer um investimento. Quem quiser Mas comprar e chamar a gente aqui, pra vir aqui às vezes, né? É, já tem até uma divulgar. churrasqueira ali. A gente vem, faz um churrasco, ajuda, traz uma carne. Mas a gente tá aqui nessa parte porque ele conhece o pessoal que tá vendendo a ilha. Então por isso que a gente pode subir aqui. Bem legal. Praia da Pitangueira,
Acho que é uma das praias com mais estrutura aqui da Ilha de Jaguanão. Aqui, ó, aqui a gente tem Iemanjá e do lado tem o Cristo. Aqui é a pousada, o restaurante, né, de Jaguanão. Serve almoço, é aberto ao público. Você só não pode, você pode entrar nela, tirar foto ali no Cristo. Só não pode entrar com nenhuma bebida nem comida. Tem que consumir com eles. Se quiser alugar aqui, ó, vai dar um passeio. Tem caiaque, stand-up. E aquele outro ali, eu nem sei qual é o... Acho que é uma bicicleta aquática, não é? Um negócio Legal, né? Então tem algumas aventuras aqui pela ilha. Não dá pra chegar aqui nessa ilha de trilha, só lembrando. Falei Iemanjá, mas eu acho que é só a sereia. Acho que não é Iemanjá, não. Ó, só uma observação pra quem estiver por aqui. Fica atento, olha pro chão, assim, tem alguns formigueiros. Gente, sem querer, acabei dando uma pisada em um. Foi formiga subindo aqui, aquela adrenalina, saí correndo pra alcançar a água, mas saiu. Agora eu tenho lembranças aqui da ilha, até chegar em casa que eu vou ficar lembrando um pouquinho do ardidinho da formiga. Mas foi tranquilo, é só você ficar ligado mesmo. Na parte asfaltada, não tem não, é mais na parte que tem terra. Só você ficar ligado mesmo, ter um pouquinho de atenção. Uma curiosidade que a gente acabou de descobrir aqui da Ilha de Jaguanão é que antigamente eles usavam geladeira a gás, olha só, e lampião até 2010, porque não chegava energia elétrica aqui. Depois colocaram os cabos por baixo da água e a energia chegou na ilha. Ela ainda é um pouquinho mais precária do que no continente, né? Fica um pouquinho mais fraca, às vezes cai, mas fica tranquilo que se cair, até umas 3 horinhas aí, ela tá voltando. E na Praia da Pitangueira, aqui na Ilha do Jaguanão, é uma das únicas que eu já vi que tem seu próprio Cristo Redentor. Então você não precisa ir até o Corcovado lá no Rio. Você vem aqui, você já conhece aí, ó, Cristo Redentor daqui. Aqui no restaurante tem um pier particular que vem direto aqui pro Cristo. Só que é só para quem tem reserva aqui no restaurante. Esse aqui é o restaurante. Restaurante aqui na Praia da Pitangueira. Mapinha da ilha aí, ó. Muito bom, né? Facilita bastante. Tira um print aqui dessa tela para quando você vier. Aqui, ó. Temos aqui o cardápio do restaurante Jaguanão. Os valores aqui são acho que ok para pratos de praia, né? Ainda mais Também. levando em consideração como é a manutenção de restaurante em ilha, que é tudo através de barco, então eu acho bem justo o valor. Sim, também acho. Tudo através de barco, lembrando que a energia aqui é precária, né? Então... Mesmo a gente falando que a energia aqui é instável, legal que esse restaurante aqui, ó, tem até ar-condicionado, então tu não passa calor não. É o privilégio de almoçar de frente pro mar com arzinho gelado. Provavelmente ele tem gerador, né? Então justifica ainda mais o preço, né? Gente, estamos aqui com o Leonardo Corrêa, que é quem faz o transporte da gente aqui na região, também é o nosso guia aqui pela região. Conta um pouco pra gente da sua história, Leonardo. Você mora aqui desde criança, como é que... Positivo. Nossa família, meus avós, né, por parte de mãe e parte de pai, todos eles são da ilha, então basicamente nascido e criado na ilha. Basicamente, para ser sincero, 29 anos morador da ilha. E, cara, a ilha, de conjunto geral, cara, tranquilidade, mano. Morar na ilha é uma qualidade de vida sensacional, é muito tranquilo, muito bom. Tu já chegou a morar no continente em algum momento, assim? Ou? Sim, hoje eu moro no continente, né? Depois que eu casei e tal, né? Moro no continente. Mas todos os dias, todos os finais de semana, a gente tá na ilha. Basicamente aí, cara, como sempre todo mundo pergunta, né? Cara, tranquilidade, mano. Aí morar na ilha é a forma de vida tranquila. Viu ali que não tem nada, tudo tranquilo. Todo mundo se conhece, todo mundo é primo, todo mundo é familiar. Se você falar, pô, tô na casa, pô, andando com o Léo ali e tal. Ah, meu primo, é tia, sobrinho. Então é bem bacana, morar na ilha. Tu preferia morar na ilha ou tu prefere morar no continente mesmo? Cara, no continente você tem praticidade, né? Mais tipo acessibilidade. Assim, mais acessibilidade. Mas, cara, morar na ilha, com certeza. Assim, se puder morar na ilha, cara, é a melhor opção. É outra vibe, né? Pô, mais paz, né? Cara, hoje a gente fica, né, as nossas casas lá. A gente só fecha a porta pra não entrar nenhum cachorro, nenhum gato ali, mas a janela aberta, então todo mundo se conhece, então você, pô, tô indo lá fora, pô, olha a minha casa aí e tal. É a nossa segurança lá, assim. Legal. Aí tu falou que na ilha ainda tem uma estrutura, né? Tem posto de saúde, escola, né? Tem. Na Praia da Catita tem um posto de saúde e unidade básica, né?
Então toda a parte de vacinação, consultas, tem um colégio do 1º ao 9º ano, né? Tem um barco que pega os alunos em volta da ilha e um barco que traz os professores do continente para a ilha. Basicamente essas duas opções na Praia da Catita. A gente vai dar um pulinho lá daqui a pouquinho. Show, beleza. Qual que é a dica que tu dá pra galera que vem aqui pra região? Qual a melhor época do ano, assim, pra tu vir fazer esses passeios? Cara, então, logicamente que verão seria, né, a época melhor, mas, cara, você pega às vezes inverno que tá um clima seco, né, às vezes você pega um verão que esteja um tempo chuvoso, mas assim, acompanhar o clima-tempo, pode mandar mensagem aí, a gente dá todo o feedback aí, de explicar, orientar. Às vezes a galera marcou uma estadia, marcou uma travessia, marcou um passeio. Cara, tá chovendo, vai ventar, e a gente dá todo o feedback ali, explica certinho pra pessoa, pra vir no melhor dia ali, pra poder dar todo o auxílio pra galera ali. Show, beleza. E por que a Praia da Pitangueira? Então, a Praia da Pitangueira por conta da fruta da pitanga, né? A Praia de Araçá por conta da fruta do araçá. Ela é como se fosse uma goiaba, mas pequenininha, né? Sim. A Praia da Estopa, né? Que aqui era rota de escravo, né? Então, onde eles lavavam os navios e tal, né? Por conta da estopa, aquela bucha do mato, né? A Praia do Calabouço também por conta disso, que existia um calabouço. A Praia de Calhaus, no Tupi-Guarani, significa grande cascalho ou grande pedra, e existe lá uma grande cascalho e uma grande pedra. E a Praia da Aguada, que é uma prainha pequenininha, a Aguada no Tupi-Guarani é relativo como se fosse uma água potável, uma fonte de água. E ali existe uma fonte de água muito, muito boa. Ah, tá. Vários significados aí, bem legais aí. Ah, é nessa praia então que fica a fonte que o pessoal fala pra encher galão e tal? É, uma delas. Uma né? delas. Uma delas. Na Praia da Tem Estopa também existe, né? Mas antigamente a Praia da Aguada era a praia que existia com uma fonte de água maior da ilha. Melhor, né? Melhor. Entendi. Onde eles abasteciam os navios e tal, né? A Praia da Cabaceira, por conta da fruta do cabaço, né? Essa eu conheço. É isso aí. E é isso aí. Agora partiu. Ponta da Pombeba. Bora. Chegamos aqui na Ponta da Pombeba, que é essa faixa de areia que fica bem no meio da praia. Aqui faz parte da Restinga do Marambaia. É um pedacinho da Restinga, que se estende aqui pela Bahia. Uma parte dela some quando a maré crescer e outra parte continua visível, né? Dá pra passar nela. Ela lembra muito aquele Arubinha, né? Também conhecida como Caminho de Moisés, lá em Arraial do Cabo, fica na Lagoa de Araruama. Mas é um pouco diferente, porque lá a água ainda fica bem clarinha. Aqui nessa região, a água não fica clarinha e transparente. Ela tem essa coloração esverdeada mesmo, mas a água é limpa. Essa ilha aqui, que é a localizada na nossa frente, dentro de água, onde a gente tá. Aqui dá pra ver ela, né? Mas de lá não dá muito pra ver a Pombeba, não. Só... E essa aqui é a Ilha do Bernardo. Antigamente funcionava um resort aqui, o Leonardo estava explicando pra gente. Essa aqui também tá vendo, tem em torno de 20 milhões. Ela é bonita, tem igrejinha ali, dá pra ver que ela tem uma estruturazinha ali. Pô, muito maneiro. Essa a gente não pode desembarcar, né? Porque é uma propriedade particular e o não autoriza. Só corrigindo uma informação, a gente pode desembarcar, porque não pode privatizar a praia no Brasil. Porque a gente não pode acessar a estrutura da ilha. E essa ilha aqui é bem interessante, que tem essa igrejinha. Então a galera costuma parar aqui para tirar umas fotos, ficam bem legais, bem diferente. Aqui tem vários ambientes assim, que quando você vai parando nas praias, vários ambientes para quem gosta de foto, vai curtir demais. E a água aqui, ó, tá clarinha também, tá batendo um pouquinho de folha, um pouquinho mais com algumas sujeirinhas da própria natureza, mas bem tranquila também pra tu vir tomar banho. E outra dica aí pros viajantes, pra quem gosta de curtir lugares assim de natureza. Gente, estou arrependida, porque a gente comprou uma sapatilha aquática pra explorar esses lugares assim, de cachoeira, de praia, que tem bastante pedrinha, sabe? Pra não machucar o pé. E hoje eu esqueci, não vim descalço, Gabriel veio com a dele. E algumas partes que eu tô passando, que eu tô sentindo bastante, dá um incômodozinho no pé, Gabriel falou que tá tranquilo pra ele. Então, pra quem gosta de se aventurar, ó, fica uma dica. Aproveitem pra comprar sapatilhas assim, que faz o passeio ficar muito mais tranquilo. Chegamos na Praia do Sul. Mais uma praia de água clarinha, cristalina aqui na Ilha do Jaguanu. Gente, olha isso. Paraíso aqui, nessa praia. A água tá, ó, beleza pra quem quer vir com criança. Tá perfeita demais. E a temperatura não tá geladona, tá boa demais a água aqui.
Essa aqui já tem a estruturazinha ali, que é um barzinho ali onde estão aquelas cadeiras azuis. Essa praia aqui ela é bem grande. Tem até uns piscininhas naturais ali da galera jogando um vôlei de praia. Vôlei de água, né? Na verdade. E essa aqui tem uma das águas mais claras também. De todas as que a gente visitou até o momento, essa daqui é uma das das melhores. Falando um pouco da história, né? Da ilha aqui do Jaguanão. Essa região foi uma das primeiras partes encontradas logo que o Brasil foi colonizado. A colonização dela começou ali em torno de 1619 e os índios aqui da região, que eram os Tamoios, resistiram muito à colonização portuguesa. Então o governo português trouxe alguns índios lá de Porto Seguro para ajudar na defesa contra os índios Tamoios. Olha só, a gente usando... A gente não, né? Os europeus na época usando os indígenas de outro lugar contra os indígenas do próprio Brasil para conseguir colonizar, né? E aí essa ilha aqui foi usada como uma região de engorda de escravos posteriormente, na época do Império, quando o Brasil se tornou escravista, onde os navios iam para cá e deixavam os escravos aqui para fazer engorda. Hoje em dia, eu acredito que a gente não encontre mais nenhum vestígio aqui da civilização indígena, né? Que vivia aqui, pelo menos andando aqui pela ilha, a gente não percebeu nada. E não percebe nas pessoas também, né? Uma característica indígena. A gente tá caminhando agora rumo à próxima praia, que é a Praia da Catita. Essa o mar tá um pouquinho puxado, então a gente não vai pelo mar, a gente vai aqui pela trilha, através da Praia do Sul. E caminhadinha leve, fala que é uma trilha, mas tá asfaltada até o momento, tá bem tranquilo por enquanto. Então aí aqui é aquele estilo que a gente já falou, você consegue chegar nas praias por trilha ou pelo mar. Mas o legal também de você fazer o serviço de guiamento com um lugar correto, com um lugar seguro de confiança, é que ele vai dando todas as orientações. Então ele já viu que o mar não estava propício pra gente chegar lá de barco. Então ele falou, só seguir essa trilha aqui, orientou a gente. E cá estamos nós, seguindo pra nossa próxima parada. Tinha que ser a trilha toda assim, né? Na ilha toda, né? Aqui, ó. Encontramos um pouco aqui da estrutura da ilha. Esse aqui é o postinho de saúde. Fica aqui na Praia da Catita. Aqui na frente, a gente já encontra... Acredito que aqui ainda tem uma mesa de ping-pong. Imagino que seja a escola da ilha. Isso mesmo. Desse lado aqui também parece fazer parte da escola. Tem uma bibliotecazinha ali. É isso mesmo aqui, ó. É a escola. Ó, chegamos aqui na igrejinha, a capela, né? São Pedro e São Paulo. Aqui na Ilha do Jaguanão. E aqui nessa praia tem até aparelho, aqueles aparelhos de exercício da terceira idade. Não sei se é da terceira idade não, na verdade, fala isso. Aparelho que a prefeitura geralmente coloca. Bem legal que a gente andando, a gente realmente consegue ver que a ilha não é só um lugar turístico, é realmente a moradia de muitas pessoas aqui. Tem uma estrutura pra galera que mora. Tem ali o posto de saúde que a gente mostrou, tem igreja. Bem interessante viver um pouco assim da realidade do pessoal que mora aqui. É muito curioso, a gente que é da cidade, é muito diferente pra gente, sendo que pra eles isso aqui é o dia a dia. Pra gente é algo tão turístico, tudo tão diferente. A gente vê uma igrejinha ali que tirar fotos, tudo é muito turístico e pra eles é algo bem comum do dia a dia. Muito legal e viver esses dois mundos, né? Ver como é que é essa experiência. É interessante que a Ilha do Jaguanão, apesar de ser menor do que a Ilha de Itacuruçá que a gente conheceu, parece que tem mais estrutura de moradia. Porque lá na Ilha de Itacuruçá eu não ouvi falar que tinha escola, capela, posto de saúde. Aqui na do Jaguanão não tem, né? Nessas praias aqui, ó, não pode só acampar e nem fazer churrasco. Chegamos agora na Vigia Pequena, Ilha da Vigia Pequena.
É só essa praiazinha aqui mesmo. O legal é tirar uma foto ali no coqueiro. Aqui também tem um balancinho. E já tá, como agora já tá batendo o horário, já são 12:30 mais ou menos, são várias escunas, várias não, né? Tem uma escuna chegando aqui, que aqui na verdade na região não tem muita escuna. Tem alguns passeios que a galera faz, mas não é uma região muito lotada não. Mas aqui eu falo várias, porque a escuna tá até bem movimentada, porque hoje é final de semana, então a galera já vai chegando aqui nessas praias. E o almoço de hoje, ó, garantido. Acabamos de pescar aqui, ó. Brincadeira, gente, pescamos não, mas ó, tá valendo. Pra quem quer saber, aqui tá peixe, dá pra tu vir pescar. Olha só, tamanho do bicho. É uma curvina. Essa aqui é a praia de Calhaus, também faz parte da ilha de Jaguanum. Ali do outro lado é Araçá. A gente não vai parar nela, que a gente tá louco pra ir almoçar, estamos com muita fome. Então vamos partir direto lá pra Araçá. Essa aqui de Calhaus não tem bar, restaurante, estrutura, só tem algumas casas para locação e é uma vila de pescadores. Última parada aqui na Praia do Araçá foi a praia que a gente fez ontem de trilha, a gente conheceu e agora ele deixou a gente aqui de barco e a gente vai aproveitar para conhecer um dos restaurantes aqui que ele falou que é um dos mais famosos, que é o restaurante da Baiana. A gente já fez nossos pedidos, tá só esperando, gente, estamos morrendo de fome já que passeio deu pra gente conhecer bastante lugares, mas é um tempinho, é uma quantidade de horas considerável no passeio, então se tu for fazer, vai preparado já pra depois já ir pra almoçar, porque a fome tá batendo. A gente pediu aqui uma moqueca de robalo, ó, sincerão aqui pra vocês, pra mim a moqueca tá bem gostosa, aqui do Rio de Janeiro, acho que a gente já comeu, que chega mais perto assim do tempero da Bahia, que a gente tem um negócio que a gente acha a moqueca aqui no Rio de Janeiro meio fraca, depois que a gente já conheceu a moqueca da Bahia. Tá bem gostosa, tempero dendê, ó, tá presente, mas tá suave. E pra mim, aprovadíssima. Ela serve, na verdade, 4 pessoas, mas a gente perguntou se eles conseguiam fazer pra 2. E aí ela fez pra 2 e dividiu o valor também, reduzindo o valor. Então, 10 de 10, aprovada a muqueca. E depois de uma muquequinha baiana, de respeito, acabaram nossos dias aqui na Ilha do Jaguanum. Foi bom enquanto durou, a gente curtiu demais viver esses dias aqui. Espero que vocês tenham gostado também de viver esses dias aí com a gente, que vocês tenham pegado várias dicas e que vocês também venham conhecer esse destino, porque vale muito a pena. Então é isso, continuem acompanhando, que em breve tem mais viagens. Beijo e até a próxima!